Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui do nosso canal, sempre trazendo as principais notícias dos fundos imobiliários. E a principal notícia dessa semana foi justamente o REC 11, né, o fundo aí de recebíveis, que ele acabou animando aí os seus investidores devido ao belo dividendo que ele vai estar pagando aí esse mês para você que é investidor, porque o REC 11 ele acabou subindo aí o seu dividendo de 0,96 centavos para R$ 1,03, deixando aí o dividendo bem alto, só perdendo aí para o dividendo que aconteceu ali no mês de maio, que foi R$ 1,29. E esse valor ele é bem interessante porque fez com que vários investidores que estavam um pouco tristes com o que estava acontecendo com os fundos de papéis indexados à inflação, eles acabassem se animando um pouco, e o REC 11 foi um desses fundos. O REC 11 que está sendo negociado na casa de R$ 73,89, está com um dividendo bem alto, né? O dividendo já chegou a bater em 16%. Esse dividendo bateu em 16% foi justamente aqui no dia 19, quando ele bateu a casa de R$ 64,37. Inclusive, gravei vídeo chamando a atenção de vocês que ele estava dando uma excelente oportunidade, porque ele estava na sua menor cotação, que era R$ 64,37, e ele estava com um dividendo de 16%. Então, muita gente acabou vendo esse vídeo, investindo, principalmente quem gosta do REC 11, o que fez ele subir, né? Acabou subindo, saindo da casa de R$ 64,37 para a casa de R$ 73,61. Provavelmente ele vai andar de lado, por quê? Porque nessa casa aqui, que é R$ 73,89, ele está pagando acima do que a Selic vai pagar em breve, né? Que a Selic vai para 13,25, depois ela vai para 14,25. E mesmo ela indo para 14,25, ela não vai pagar mais do que o REC 11, porque o REC 11 vai estar pagando 14,66, e isso isento de imposto de renda. Outra coisa que anima o investidor é o desconto de 17%, porque é sempre interessante você não comprar fundo de papel acima de 1, e o REC 11 está com 17% de desconto, tem uma bela liquidez de 2,64 milhões e está negativado, só que esse negativado está muito baixo, somente 2,26 para um fundo que é indexado à inflação. Se vocês olharem os fundos indexados à inflação, eles estão caindo 10, 12, 15, tem uns que estão caindo até 25%. E o REC 11 não, ele já vem conseguindo quase zerar a queda que ele acabou sofrendo. Tanto que só no último mês ele subiu 9,4%, ou seja, uma subida muito interessante. Se nós olharmos que nos últimos 2 anos, a subida dele foi de 11,21%. Então, dentro de um mês, ele subiu quase 80% do que ele havia subido nos últimos 2 anos, porque isso é muito interessante. Outra coisa que o REC 11 tem de diferencial para qualquer outro fundo da Bolsa é a taxa de administração, uma dos menores do mercado, né? 0,2%. Geralmente os fundos de papel estão cobrando aí 1%, 1,2%, 0,98%. O REC 11 não, 0,2%. Tem mais de 167 mil cotistas, tem um valor patrimonial de R$ 89,68, tem mais de 26 milhões de cotas sendo negociadas, tem um valor patrimonial de 2,37 bilhões, e o seu último rendimento, que alegrou muito os investidores, principalmente no mês de janeiro, foi esse dividendo aí de R$ 1,04, certo? O dividendo médio dele está na casa de 17,26, mas dificilmente nós vamos chegar nesse valor,
porque a cota dele subiu. Como a cota subiu e o dividendo também subiu, ele está pagando atualmente aí 14,66. Então não espere o REC 11 para a média, 17,26, porque ele já estava na média, né? Então, devido à subida da cotação, muita gente aproveitou para investir e isso fez a cota subir. Se a cota sobe, o dividendo permanece o mesmo, evidentemente que o dividend yield cai. Outro ponto também, quando nós olhamos no gráfico, é que o REC 11 ele está fazendo o movimento do IFIX, ou seja, ele está subindo no atual momento, certo? Ou seja, ele vinha numa rota de queda, mas no atual momento ele vai subindo, caminhando aí em direção à Selic, né? Então, esse é um dos melhores momentos para você investir em um fundo imobiliário, quando ele faz esse V e ele sobe. Não é interessante quando ele está caindo, que era aqui, ó, entre o meio do ano de 2024 até o mês de novembro e até menos o meio de dezembro não estava interessante porque ele estava em rota de queda. Agora que ele fez o V e esse V está se mantendo, é um dos melhores momentos para você entrar e para você aportar nesse fundo imobiliário. Ele é um fundo bem interessante porque somente de CRI ele é um dos fundos mais diversificados do ponto de vista de CRI. Ele é diversificado tanto em CRI indexado à inflação, como em CRI também indexado ao CDI, certo? CRI indexado à inflação, CRI indexado ao CDI. Os CRIs são bastante pulverizados, ou seja, nós não temos concentrações. Basta você ver que só de CRI ele tem 103 CRI, ou seja, muito diversificado. Se der o problema em algum CRI desse, por exemplo, esse crédito imobiliário aqui para Bacabal, né? Esse daqui entrar em caso de inadimplência não traz nenhum tipo de prejuízo para o fundo, porque o fundo é altamente pulverizado. Além disso, ele aumentou a quantidade de fundos imobiliários, ele só tinha 4. Agora ele aumentou aí consideravelmente o número de fundos imobiliários, né? Colocando uns até conhecido por vocês aí que são investidores, como o VRTM11, né? O CLI11, que está sempre recomendado na maioria das carteiras, e além disso ele tem um imóvel de tijolo que é o Morumbi Plaza, né? Que é um excelente imóvel que é localizado em São Paulo, tem um valor patrimonial de 78 milhões, que também conferem aí rendimentos para o REC 11. Então o REC 11 ele está muito bem posicionado atualmente aí, né? E é por isso que muitos investidores aproveitaram essa queda para estarem aportando no REC 11, certo? Então fica de olho, vê aí se faz sentido na sua carteira. Se você já tem o REC 11, tem uma ótima oportunidade para estar aportando mais. Já se você não tem, vale a pena você estudar, porque é um fundo diversificado, um fundo seguro, né? Nos últimos anos aí, ele tem sido um fundo bastante seguro e entregado um bom retorno para o seu investidor. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Vocês que não são seguidores do canal, segue o canal e até o próximo vídeo.